Borkovec descobriu alguns métodos simples que podem servir de ajuda para os mais crônicos preocupados a controlar o hábito negativo de se preocupar. Então aqui ele já dá uma esperança, né? Primeiramente, a pessoa deve desenvolver a autoconsciência. Olha só, que ajuda muito é o que? A meditação, para a gente nos estudar, né? Estudar o nosso interior. É tomar consciência dos episódios preocupantes tão logo que eles se iniciem. Então, quando a gente tiver ali já um gatilho, né, acionado, que começou ali a surgir uma preocupação ali no começo, a gente já saber o que é, né? Tomar conhecimento disso. E o ideal, sendo assim, ou imediatamente após que a instantânea imagem catastrófica dispara o ciclo de preocupação-ansiedade. Borkovec treina pessoas com esse método. Primeiro, ensinando a elas a monitorar os índices de ansiedade. Acima de tudo, aprendendo a identificar situações que provocam preocupação ou pensamentos e imagens que, de repente, dão início à preocupação. Então, para a gente ficar ligado já no que vai causar a preocupação. Por isso que é importante a gente se conhecer, né? Então, ele diz que, acima de tudo, aprendendo a identificar situações que provocam preocupações, né? Ou os pensamentos e imagens que, de repente, dão início à preocupação, assim como as consequentes sensações corporais de ansiedade, né? Como aquelas que eu disse, sudorese, taquicardia, tensão muscular, né? Praticando, as pessoas aprendem a identificar as preocupações num ponto cada vez mais perto do início da espiral da ansiedade, né? Porque se for no início, fica mais fácil da gente impedir que comece lá a abrir os arquivos, né, das preocupações de lá de 1800 e tarará, né? E às vezes a gente está estressado com uma coisa aqui do presente e vai acessando lá no nosso subconsciente, né? Aquelas preocupações que a gente nem lembrava mais, vai trazendo à tona, né? Então, para a gente não deixar que essa espiral comece. Então, sempre tentar observar friamente a nossa mente e tentar achar uma solução racional para resolver esses pensamentos. As pessoas também aprendem técnicas de relaxamento. Eu acabei de falar da meditação, que podem utilizar nas horas em que percebem o começo da preocupação e praticam elas diariamente. Olha só, diariamente. Quanto mais a gente praticar a meditação, como eu falei no meu exemplo, às vezes acontece espontaneamente. Estou com um monte de preocupação na mente e, de repente, eu consigo observar a minha mente friamente e ficar em paz aqui no momento presente, né? Então, ela ajuda a gente a não ficar mergulhados na nossa própria mente. Isso é muito importante. Então, diz Borkovec que apenas praticar o método de relaxamento por si só não basta, né? Não é só ficar ali no silêncio. A gente tem que fazer o quê? Também precisa contestar ativamente os pensamentos preocupantes que a gente tem que resolver, né? Se a gente não resolver, vai ficar ali a poeira embaixo do tapete, né? As gavetas lá do subconsciente, a gente só vai arquivando lá e não vai resolvendo, né? Aqueles arquivos esquecidos ali, mas uma hora ele volta à tona, né? Vai ter uma situação na vida aí que a gente vai ter que resolver aquela coisa, mas sempre com calma, com fé e paciência, né? Tem problema que a gente não resolve do dia para a noite, mas a gente tem que ter fé, né? Fé em Deus primeiramente, em nós, né? A espiritualidade também nos ajuda e a gente vai resolvendo, né? Então,
temos que contestar ativamente os pensamentos preocupantes, sem deixar se envolver com eles, né? Então, sem isso, a espiral de preocupação retornará. Assim, o passo seguinte é assumir uma posição crítica em relação às suas próprias suposições, né? Então, perguntar a si mesmo se é muito provável que o fato temido aconteça. Isso aqui é uma dica que ele está dando, né? Será que essa coisa tem possibilidade de acontecer, né? Só existe necessariamente uma ou nenhuma alternativa para que ocorra, né? Então existem medidas construtivas para resolver esse problema, se caso aconteça. Então a gente tem que fazer, né, essas perguntas, né? Como eu disse, né, todo problema tem solução. Às vezes a solução não vem quando a gente quer, na hora que a gente quer, mas tem, né? Então a gente tem capacidade sim de resolver todo problema que chega para nós. Nada é por acaso. Será que adianta ficar percorrendo sem parar esses mesmos pensamentos preocupantes? Será que vai resolver, né? Deixar aquela monoideia só roubando a nossa energia? A gente tem tentar ver sempre o lado positivo, né? A gente tem esse vício também, infelizmente, de ver as coisas do lado negativo, né? Então, eu costumo falar da minha mãe, né? Eu acho que toda mãe tem esse dispositivo, né? De quando o filho está fora, ela só pensa no negativo, né? Por que não pensar que o filho vai chegar bem em casa, não? Mas ela só pensa que o filho, né, sofreu um acidente ou foi sequestrado, né? Eu não sei se a mãe de vocês é assim, ou o pai, mas a minha é. Eu não sei se ela está assistindo agora, né? Daqui a pouco ela vai me dar um cascudo. Mas é isso, a preocupação, né, excessiva, né? Então a gente tem que tentar ver o lado positivo das coisas, né? Ser prudente, né, como Jesus diz, né? A gente tem que ser prudente como as serpentes, mas simples como as pombas, né? Então tem que ter uma simplicidade ali e não criar aquele monstro na nossa cabeça, né? Então ser o mais racional possível, né? Mas não criar presunção, né? Presunção, construir o castelo demasiadamente, né? Então a combinação de atenção e saudável ceticismo, né? Ser frio ali na hora que você for observar a sua mente, atuaria como uma espécie de freio na ativação neural que está por trás da baixa ansiedade. A geração ativa desses pensamentos prepara o circuito que inibem o impulso límbico de preocupar-se. É como se tivesse uma trava ali na emoção, né? Então, ao mesmo tempo, a indução ativa de um estado de relaxamento contrabalança os sinais de ansiedade que o cérebro emocional, né, que ele falou do límbico aqui, o sistema límbico, envia para todo o corpo. Na verdade, observa Borkovec, essas estratégias estabelecem uma cadeia de atividade mental incompatível com a preocupação. Quando se deixa uma preocupação se repetir de modo contínuo, sem que seja contestada, ela adquire poder de persuasão. Olha como é importante a gente contestar as preocupações, né? Porque senão elas começam a tomar uma proporção, né? E de repente você está ali mergulhado naquela preocupação que você mesmo criou, né? Que a gente mesmo criou, né? A presunção. O ser humano é viciado em presumir demais as coisas, né? Então, contestá-la pensando numa série de pontos de vista racionais impede que unicamente o pensamento preocupado seja ingenuamente tomado como verdadeiro. A gente inventa coisas e começa a acreditar naquela coisa, né? Então tem que contestar, né? Então, mesmo algumas pessoas com preocupação crônica
a ponto de merecer um diagnóstico psiquiátrico, tem obtido alívio através perdão, do recurso a esse método. Por outro lado, para pessoas com preocupações muito severas que se tornaram fobia, distúrbio obsessivo compulsivo, pânico ou TAG, talvez seja prudente. E isso já seria um sinal de autoconsciência. Recorrer à medicação para interromper o ciclo. O recondicionamento dos circuitos emocionais por meio de terapia ainda assim é necessário para reduzir a probabilidade de a ansiedade retomar quando a medicação for suspensa. Então aqui a gente tem que ter uma atenção, né, nessa questão de medicação, né? A gente está viciado nessa coisa de ter algum problema, já corre para a farmácia para tomar remédio. Não pode ser assim, né? A gente só tomar remédio mesmo quando for indicado pelo profissional de saúde. Nesse caso, né, vai ser o mais indicado aí no psicólogo e o psicólogo indicar o psiquiatra, né? Então vá no psicólogo primeiro. Se alguém que está assistindo, você que está assistindo, tiver algum desses sintomas, né, de ansiedade, de preocupação crônica, é bem importante ser avaliado por um psicólogo, né? E quando tiver também, se tiver sobre medicação, não deixar de tomar por si, né? Tem que ir desmamando de acordo com o que o profissional, né, de saúde dizer, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão. Mas a gente está aqui para prevenir, né? A gente está aqui promovendo essa ferramenta divina, né? Meditação, que ela previne que isso aconteça na nossa vida, né? Previne essa questão da preocupação crônica, da ansiedade, né? E outras coisas mais, né? Então deixa a gente aqui, ajuda a gente a desenvolver o equilíbrio sobre a nossa própria mente. Então a gente tendo domínio sobre a nossa própria mente, a gente tem um domínio da nossa vida, né? Como diz até o Dr. Bruce Lipton, né, que nós temos a capacidade de dominar as nossas células, né, as células do nosso corpo, né? E quem controla as células do nosso corpo? A nossa mente. E quem controla a nossa mente? Nossa essência, nosso eu superior, né? Ele diz que cada célula tem um cérebro individual, uma consciência individual, e quando ela funciona no aglomerado, né, no multicelular, né, no mundo multicelular, como o nosso corpo, elas funcionam, são administradas pela central, né, que no caso é nossa mente, né? Então a gente controla tudo.